Segurança no Trânsito, uma parceria do Observatório Nacional de Segurança Viária com a Rádio Sul-América Trânsito. Na última semana, nós vivenciamos mais uma tragédia da aviação mundial, um avião considerado um dos mais seguros do mundo na categoria. Ele se chocou com uma montanha nos Alpes franceses, matando 150 pessoas. E o acidente coloca, claro, toda a aviação em alerta. Faz empresas de aviação, engenheiros, técnicos, estudiosos, uma série de profissionais pararem a rotina para tentar descobrir as causas do acidente e como evitar outros acidentes também. Mas o que é que isso tem a ver com o boletim de segurança no trânsito? A gente fala de segurança viária, né, terrestre. Vamos conversar com a Daniela Gurgel para entender um pouquinho dessas comparações. Daniela Gurgel, do Observatório Nacional de Segurança Viária. Como vai, Daniela? Tudo bem? Tudo bem, Daniela. Bom, nós tivemos uma outra tragédia também no último dia 14 em Santa Catarina, que nós falamos bastante. Um ônibus de turismo ali matou 51 pessoas, esse acidente com um ônibus, né? Sobre essas duas tragédias, uma tragédia terrestre e uma tragédia aérea, o que elas têm de diferente, além, claro, do número de mortes, a tragédia aérea 3 vezes mais, né, no número de mortes? Pois é, Daniela, é muito importante discutir um pouquinho dessa situação hoje, que é exatamente a questão da comoção. Então, o primeiro aspecto, eu acho que da comparação dessas duas tragédias é essa questão da comoção. Você disse bem, são 3 vezes mais o número de mortos, mas não é exatamente isso que nos chama a atenção. O que nos chama a atenção é exatamente isso, a quantidade de profissionais envolvidos para resolver, para entender e para efetivamente mudar alguma situação quando você pensa nos manuais de aviação, nas questões de engenharia. Então, quando você pensa na tragédia de Santa Catarina, e as imagens que nos chegam por meio de diversos veículos de comunicação com relação àquele ônibus que caiu naquela ribanceira, você vê nitidamente, você não precisa ser um técnico ou um especialista em trânsito, em segurança no trânsito, para perceber que aquele ônibus não tinha condições de transitar numa estrada, numa rodovia. Quer dizer, o que será que as autoridades do nosso país estão efetivamente trabalhando para evitar que novas tragédias como as de Santa Catarina estão fazendo? Então, é essa comoção inicialmente que a gente pode buscar na relação desses dois acidentes de trânsito. E a importância também que é dada a um e a outro nessa questão, né? Será que a gente dá importância suficiente para os acidentes de carro, de motos, de ônibus que estão acontecendo? É exatamente esse o ponto que eu gostaria de chamar a atenção dos nossos ouvintes, que é assim, nós não podemos continuar analisando os acidentes de trânsito, enxergando os acidentes de trânsito como uma fatalidade. Será que a gente não poderia evitar isso? Será que aquele motorista tinha condição de trafegar naquela via com aquele veículo? Quem é o responsável por botar aquele veículo na estrada? Ele precisa entender que nós não podemos mais encarar os acidentes de trânsito dessa forma. Essa pessoa precisa ser punida. Essa pessoa precisa ter a consciência de que o veículo tem que ter uma manutenção. Aquele ônibus não tinha documentação, aquele ônibus estava fora de todos os padrões, tinha muito mais gente dentro do ônibus do que poderia, do que deveria, do que é permitido ter. Então, é esse o aspecto que o Observatório quer discutir com a sociedade, quer levar para a sociedade essa discussão de quantos profissionais precisam estar envolvidos no pós-tragédia para que haja uma comoção. E é também a questão da banalidade, né? Agora os acidentes de trânsito são, de repente, corriqueiros. Acontece todo dia, tem um acidente com ônibus, todo dia tem um acidente com caminhão, com carro. Passa a ser uma coisa normal e a gente não pode considerar isso uma coisa normal, né? É esse o nosso alerta. Nós não podemos esperar que dirigir acima da velocidade, não fazer manutenção no carro, seja uma coisa normal. Não pode ser. É esse recado que a gente queria deixar bem claro e fazer mesmo, puxar os ouvintes para essa análise, para essa discussão, né, em casa, com os amigos, na família. Então, assim, ouvir que morreu mais um motociclista não pode fazer com que a gente continue sentado no sofá. A gente precisa parar e começar a buscar uma alternativa, uma solução para isso deixar de ser uma banalidade entre todo mundo. Vamos refletir sobre isso então. Até mais. Obrigada, até mais. Eu volto a semana que vem.
Segurança no Trânsito. Para saber mais sobre as ações e campanhas do Observatório Nacional de Segurança Viária, acesse onsv.org.br e ajude a fazer um trânsito mais seguro.